Olá, turma! Hoje nós temos mais uma aula de arte e nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos estudando nesta unidade, que é o teatro. Então, nós vimos na última aula sobre Shakespeare e agora nós vamos ver um pouco mais desse teatro, né? E antes, eu quero colocar para vocês que, parabenizando os alunos que enviaram as máscaras, que expressaram o sentimento de alegria e de tristeza. Tem alguns alunos que não enviaram, então ainda envia hoje, tá? Quem não conseguiu enviar, envia hoje para mim estar atribuindo a presença e a avaliação de vocês referente a esta atividade. Com base nessa máscara, nós vamos estar estudando o conteúdo da página 22 e 23, que vai falar sobre partes desse teatro de Shakespeare. Também vocês vão estar observando a relação que nós podemos fazer desse sentimento que vocês expressaram com essa peça teatral. No decorrer das nossas aulas, vocês vão estar produzindo uma peça de teatro. Então, eu vou estar explicando esse conteúdo e nós vamos para uma aula prática também, que não será hoje, mas através desse conteúdo nós vamos dar início a ela, no qual vocês vão estar produzindo esse teatro de vocês, tá? Então, a gente vai estar conversando sobre isso para frente. Nós vamos iniciar a nossa aula na apostila página 22 com essa citação: ser ou não ser, eis a questão. Esse questionamento sobre o sentido da vida é feito pelo príncipe Hamlet da Dinamarca, na peça que leva o mesmo nome do personagem. Ser ou não ser está localizada no terceiro ato da cena 1, né, dessa peça que nós vamos assistir logo mais um pedacinho dela, no qual o personagem questiona se é válido enfrentar as dificuldades da vida ou se seria melhor acabar logo com ela. Também pondera que muitos não abreviam a própria existência por temer que um sofrimento maior surja após a morte. Então, agora, nós vamos acompanhar essa peça, esse trecho dessa peça de teatro. To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep, no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep, perchance to dream. Aye, there's the rub. Agora, vocês vão acompanhar a ficha técnica para vocês compreender melhor sobre essa peça teatral. Então, Hamlet, a tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca. Quem é o autor? William Shakespeare. O ano de escrita foi entre 1599 e 1601. Nacionalidade britânico. E o gênero textual é uma peça de teatro. Hamlet é a obra de Shakespeare que mais ganhou destaque,
A tragédia é baseada num príncipe que busca vingar a morte de seu pai, com uma densa narrativa reflexiva sobre conflitos de família, amores, loucura e sanidade, filosofia, poder, moralidade e todas as circunstâncias da condição humana. Por sua complexidade temática, ganhou destaque mundial e seu legado permanece até nos dias de hoje. Na avaliação de Bloom, essa é uma das peças mais importantes de Shakespeare, por vários motivos. Em primeiro lugar, é pelo carisma e a inteligência de seu protagonista são inigualáveis. Além disso, a peça reúne elementos de toda a obra do dramaturgo pelo fato de ser, ao mesmo tempo, drama histórico, comédia, tragédia e romance. Dentro dessa peça teatral, existe 5 atos, tá? E eu procurei colocar aqui para vocês um resumo de cada ato. O primeiro ato é o fantasma do rei da Dinamarca, aparece e diz a seu filho, Hamlet, que foi assassinado por Cláudio. Logo mais nós vamos estar vendo os personagens dessa peça aqui. E o segundo ato para se certificar de que o fantasma falou a verdade, Hamlet contrata um trupe de atores para encenar a peça. O assassinato de Gonzaga, que depois rebatiza de A Ratoeira. O terceiro ato, os atores interpretam a peça diante de Gertrudes e Cláudio. E o rei fica perturbado e assume secretamente a culpa pelo crime cometido contra o irmão. E em seguida o conselheiro Polônio esconde-se atrás de uma cortina para ouvir a conversa entre Hamlet e Gertrudes. O jovem príncipe confunde com Cláudio e o mata, planejando assassiná-lo no exterior. O tio aconselha Hamlet a viajar para a Inglaterra. O quarto ato, Ofélia enlouquece com a morte de Polônio e se afoga em um rio. E Hamlet descobre o plano de Cláudio e volta para a Dinamarca. Então, Cláudio e Laertes bolam um novo plano para matar Hamlet e um duelo com uma espada envenenada. O quinto ato, Hamlet chega a Elsinore durante o enterro de Ofélia e o príncipe Laertes finalmente duelam. Enquanto isso, a rainha bebe por engano um copo de veneno destinado a Hamlet e morre. Hamlet mata Cláudio e, envenenado pela espada de Laertes, morre também. Suas últimas palavras são: o resto é silêncio. O reino de Dinamarca é dominado por Fortinbras, príncipe da Noruega. E também as peças de Hamlet, elas são repletas de curiosidade, né? E outro elemento interessante é que em Hamlet, Shakespeare apresenta uma peça dentro da peça, o que configura o uso da metalinguagem, que significa que quando um artista em sua obra faz referência à própria linguagem artística, nas artes visuais, por exemplo, a metalinguagem, quando o pintor se retrata pintando, é um exemplo. E nessas cenas, vocês também puderam observar aonde encontra essa parte aqui, tá? Agora, nós vamos ver sobre os principais personagens, né? Quem são? Quem é Hamlet? O protagonista, né? O príncipe da Dinamarca, filho do falecido rei.
é sobrinho do rei Cláudio, filho de Gertrudes e apaixonado por Ofélia. Um personagem receoso que fez de sua vida uma busca para responder ao assassinato de seu pai. Fantasma do rei Hamlet aparece para o príncipe e seu filho para falar que foi envenenado por Cláudio e exige vingança. Cláudio, o atual rei da Dinamarca, tio do príncipe e principal suspeito da morte de seu irmão. Ele casa-se com Gertrudes, né? E quem é Gertrudes? É a rainha da Dinamarca, esposa do falecido rei e mãe do príncipe. E ela casa-se com seu cunhado Cláudio. Polônio é o primeiro-ministro conselheiro do rei Cláudio, braço direito e sempre presente para apoiá-lo. Ofélia e Laerte são filhos de Polônio, tá? Então aqui vocês puderam observar os principais personagens dessa peça teatral. Quando a gente vai construir uma peça teatral, nós temos um roteiro a ser seguido, né, para a gente conseguir fazer, como nós observamos aqui. Quem são os principais personagens? No nosso teatro também vai existir os principais personagens, né? Quem são eles? Qual o papel que vai fazer? Como vai colocar em prática essa ação? De que forma que você vai representar, né? Então, são questões que vocês observam aqui e que na prática nós também vamos ser um dos principais personagens e vamos exercer um papel, né? Vamos apresentar ele. Agora, nós vamos para a atividade. Então, para que nós possamos compreender melhor essa peça de teatro, como produzir ela, nós precisamos conhecer os elementos do teatro. Então, vamos agora assistir também uma parte que vocês vão estar observando uma cena e depois eu vou passar as questões para vocês estarem respondendo para que nós possamos construir a nossa peça teatral em uma próxima aula. Como sabemos, né, as peças de teatro elas não existem sem elenco, ou seja, sem atores e sem atrizes, né? E porém há muitas outras pessoas que elas trabalham intensamente para que o espetáculo possa acontecer. Agora eu convido vocês para assistir o vídeo e depois vocês vão tentar adivinhar quem são esses profissionais do teatro. Vamos lá? Como vocês puderam observar, a criação de uma peça de teatro, ela envolve dezenas de pessoas. E além dos atores, outros profissionais, eles também se destacam. Agora, nós vamos testar o nosso conhecimento. Ou seja, vocês vão estar respondendo algumas questões sobre os elementos do teatro e na próxima aula eu vou estar fazendo a correção dessas atividades e propondo a aula prática para vocês.
Não esqueçam de você estar copiando a pergunta, tá? Copia a pergunta número 1 e coloca a resposta embaixo. Número 2, número 3, até a número 10. Depois que você copiou e você respondeu, você vai tirar a foto e vai mandar no grupo hoje, tá? Pra gente tá fazendo o nosso trabalho nessa aula aqui. Então, a número 1. Marcar a entrada e a saída dos atores em cena é uma das funções do... Responda. Este profissional produz o espetáculo, ou seja, cria condições para que ele se realize. É o... Qual desses 3 que é? A tia já facilitou para vocês a resposta. Também chamado de encenador, o profissional que cria e dirige o projeto de espetáculo. É o... Quem elabora e acompanha a produção dos trajes para os espetáculos? Marque lá. Quem compõe os sons do espetáculo? Sons do espetáculo. O profissional que cria, projeta e coordena a construção do cenário, além de supervisionar a montagem dos espaços necessários às cenas, é o... Qual desses 3? Montar os objetos cenográficos é a principal função do qual profissional? O profissional que cuida dos efeitos de luz do espetáculo é quem? O autor da peça de teatro é qual deles? O responsável pela pintura do rosto ou do corpo dos atores e atrizes é chamado de... Não esqueça de copiar as questões no caderno de arte, tirar a foto e mandar ainda hoje no grupo da turma. Qualquer dúvida, eu estou aqui para auxiliá-los. Então, manda uma mensagem que eu estou aguardando as fotos ou as perguntas referentes ao conteúdo. Desejo a vocês uma boa aula e precisando me chame. Até mais!